Só limpa chão. A frase cortou o ar como uma lâmina, atravessando o coração de Júlia na frente de todos os colegas. A gerente, dona de um tom arrogante e impiedoso, ria ao repetir aquelas palavras, como se fosse engraçado reduzir uma vida inteira a uma única função. Mas o que ninguém imaginava é que em poucos minutos, aquela mesma frase voltaria contra ela, e toda a sala ficaria em silêncio absoluto. Antes de revelar como o dono da empresa entrou em cena e calou os humilhadores, eu quero te perguntar: e você, já presenciou ou viveu uma humilhação no trabalho? Se sim, comenta aqui embaixo, porque sua opinião é muito importante e eu vou adorar saber. Júlia era uma mulher simples. Chegava cedo, muito antes do expediente começar, para garantir que cada andar da empresa estivesse impecável. Vivia com um uniforme gasto, um par de sapatos que já não tinha mais brilho, e uma sacola de pano onde carregava marmita, uma garrafinha de água e um livro que ela lia em silêncio durante o almoço. Poucos sabiam que por trás daquela figura discreta havia uma história de superação, dor e sonhos interrompidos. Naquele dia, o corredor estava lotado de funcionários que aguardavam a reunião geral. Júlia, como sempre, varria o chão próximo à entrada do auditório, quase invisível. Ela já se acostumara a ser ignorada. Para muitos era apenas a moça da limpeza. Mas, para os que conviviam de perto, havia algo diferente nela. Uma postura silenciosa, um olhar firme e uma dignidade que nenhuma vassoura poderia apagar. E foi justamente nesse ambiente de expectativa e nervosismo que a humilhação aconteceu. A gerente, sempre ávida por mostrar poder, avistou Júlia encostada num canto, segurando sua vassoura, esperando a reunião terminar para poder limpar. Com um sorriso carregado de desdém, a gerente se aproximou. "Você só limpa chão. Não precisa ficar aqui como se fosse importante", disse alto, para que todos ouvissem. As risadas surgiram. Alguns funcionários, talvez por medo ou conveniência, acompanharam o deboche. Júlia, porém, permaneceu em silêncio. Seu coração acelerou, mas sua alma estava firme. Porque, embora ninguém soubesse, ela guardava um segredo que mudaria tudo naquela empresa. Um segredo que o próprio dono revelaria em poucos minutos. Júlia caminhava todos os dias quase 1 hora a pé até o trabalho. O ônibus até passava perto de sua casa, mas o dinheiro que ela economizava fazendo o trajeto com as próprias pernas ajudava a comprar o leite da filha pequena, Sofia, que tinha apenas 6 anos. O uniforme simples que vestia já havia sido remendado mais de uma vez. Ainda assim, ela o passava com cuidado todas as manhãs, como quem prepara uma armadura para enfrentar a batalha diária. A vida nunca fora fácil para Júlia. Filha de pedreiro e costureira, aprendeu desde cedo o valor do esforço. Aos 17 anos, precisou largar os estudos para trabalhar como babá, ajudando a mãe a pagar as contas da casa. Casou-se cedo, mas o marido a abandonou pouco depois do nascimento da filha. Desde então, Júlia carregava sozinha a responsabilidade de sustentar a pequena Sofia. E era justamente esse amor que lhe dava forças para suportar qualquer humilhação. No trabalho, Júlia tinha fama de silenciosa. Não se envolvia em fofocas, não levantava a voz, não discutia. Ela apenas fazia o que precisava ser feito, e fazia com excelência. Pisos brilhando, banheiros impecáveis, salas limpas antes de qualquer reunião importante. Muitos funcionários já se acostumaram a ver o reflexo de si mesmos no chão encerado e nunca pensaram em agradecer quem tornava aquilo possível. Mas Júlia não esperava gratidão. O que ela desejava, no fundo, era apenas respeito. Respeito para ser vista como ser humano, e não como uma sombra que passava despercebida entre mesas e corredores. Às vezes, durante o almoço, ela abria discretamente o pequeno livro que sempre carregava. Era um caderno antigo, cheio de anotações sobre administração e gestão. Júlia sonhava, em silêncio, em um dia voltar a estudar e conquistar uma posição diferente. Talvez como secretária, talvez como assistente administrativa. O destino, porém, tinha pressa em acelerar esse sonho. E, ironicamente,
Seria a própria arrogância da gerente que abriria a porta para que todos enxergassem quem Júlia realmente era. Enquanto varria o chão naquela manhã, Júlia lembrou do conselho que sua mãe dizia quando a vida parecia injusta. Filha, a dignidade não está no trabalho que você faz, mas em como você o faz. Quem limpa o chão com amor vale mais do que quem pisa sobre ele com orgulho. Essas palavras ecoaram dentro dela no instante exato em que foi humilhada. Ela ergueu os olhos, ainda em silêncio, encarando por alguns segundos a gerente. Havia firmeza em seu olhar. E embora ninguém percebesse, aquele seria o primeiro sinal de que a história não terminaria do jeito que a arrogante imaginava. A empresa onde Júlia trabalhava era uma das maiores do setor de tecnologia da região. O prédio, imponente, com fachada de vidro espelhado, refletia a cidade inteira ao redor, como se fosse um lembrete constante de poder e status. Do lado de dentro, os corredores eram largos, os móveis de design moderno, e cada detalhe transpirava riqueza. Quadros de artistas renomados, poltronas de couro, mesas de mármore. Naquele espaço, todos sabiam o lugar que ocupavam. Os executivos passavam apressados, engravatados, com celulares sempre colados ao ouvido. Os funcionários do administrativo falavam em tons mais baixos, mas carregavam no olhar o peso de relatórios, metas e reuniões intermináveis. E por fim, havia os invisíveis: seguranças, copeiras, motoristas e, claro, a equipe de limpeza, da qual Júlia fazia parte. O peso da hierarquia era sentido em cada esquina. Quando um diretor entrava no elevador, dificilmente alguém ousava falar. Quando a gerente, aquela mesma que humilhava Júlia, atravessava o corredor, alguns se levantavam automaticamente, mesmo sem obrigação. O respeito não era conquistado, era exigido pelo cargo. Júlia circulava por todos esses espaços, mas nunca como alguém que fazia parte. Ela entrava nas salas depois das reuniões, recolhia copos usados, apagava lousas, limpava restos de café derramado. Muitas vezes ouvia fragmentos de conversas sobre contratos milionários e planos de expansão. Mas tudo lhe parecia tão distante quanto as estrelas. Era nesse cenário de ostentação e poder que sua presença discreta parecia destoar. Enquanto os outros caminhavam de saltos e sapatos engraxados, ela passava de cabeça baixa, empurrando seu carrinho com vassouras, rodos e produtos de limpeza. E ainda assim, mesmo diante da disparidade, Júlia nunca deixava de carregar em si uma postura de dignidade. O que poucos sabiam é que o dono da empresa, um homem reservado e raramente visto pelos funcionários comuns, valorizava justamente isso: a forma como cada pessoa tratava os outros, independentemente do cargo que ocupava. Ele não aparecia com frequência, mas observava mais do que todos imaginavam. Naquele dia, enquanto a gerente humilhava Júlia diante dos outros funcionários, ninguém poderia prever que os corredores de luxo seriam palco de uma reviravolta inesperada. O dono, silencioso, já estava mais perto do que qualquer um podia imaginar. Era fim de tarde, e o hall principal da empresa estava cheio de gente saindo para o café ou aguardando o próximo turno das reuniões. Júlia, como sempre, fazia seu trabalho em silêncio. Passava o pano no piso brilhante de mármore, tentando terminar rápido antes que alguém escorregasse no chão recém-limpo. Foi nesse momento que a gerente, Carla, surgiu. Sua presença sempre vinha acompanhada de passos firmes e de um perfume forte que invadia o ar como um sinal de autoridade. Ela parou diante de Júlia, cruzou os braços e, com um olhar de desdém que todos já conheciam, elevou a voz. "Você não tem vergonha, não? Só sabe limpar chão." O comentário ecoou pelo salão. Algumas pessoas que conversavam pararam de falar. Outras, sem jeito, fingiram mexer no celular para disfarçar a atenção. Júlia, corando, manteve os olhos baixos, mas o coração acelerou como se tivesse sido exposta diante de uma plateia inteira. Carla não parou ali. Com um sorriso sarcástico, apontou para o balde de água ao lado da funcionária. "Isso é o máximo que você vai ser na vida.
Uma pessoa que limpa atrás dos outros. Olha para você, Júlia. Mal sabe se expressar. Imagina se um dia poderia sentar em uma mesa de verdade. O riso abafado de alguns ecoou pelo ambiente. Não era riso de maldade, mas de nervoso, como quem não sabe o que fazer quando a injustiça acontece bem na frente. Ninguém ousou defendê-la. Afinal, quem iria se meter contra a gerente que controlava promoções e demissões? Júlia sentiu o rosto arder, mas respirou fundo. Ela não respondeu. Não porque fosse fraca, mas porque sabia que, muitas vezes, a dignidade está no silêncio. Porém, por dentro, algo começava a ferver. Não era raiva. Era uma força adormecida, como se o universo estivesse preparando o momento certo para revelar que nenhuma humilhação dura para sempre. O que Carla não sabia, e o que todos ali logo descobririam, é que cada palavra dita naquela tarde voltaria como um eco contra ela mesma, e seria justamente o dono da empresa quem daria início à reviravolta que mudaria tudo. O silêncio que ficou após as palavras de Carla parecia mais pesado do que o próprio ataque. O salão, antes cheio de vozes e passos apressados, agora estava envolto em um ar de constrangimento. Era como se todos esperassem alguma reação de Júlia, mas ao mesmo tempo torcessem para que nada pior acontecesse. Júlia continuou segurando o pano de chão, o balde ao lado, sem se mover por alguns segundos. Seus olhos, levemente marejados, não se ergueram para encarar ninguém. Ela respirou fundo e apenas continuou seu trabalho, deslizando o pano com calma, como se aquilo fosse sua resposta silenciosa. Esse gesto, simples, mas firme, causou desconforto em muitos dos que assistiam. Alguns desviaram o olhar, incapazes de encarar a injustiça. Outros engoliram em seco, sentindo que, de alguma forma, também estavam falhando por não intervir. Entre os funcionários do administrativo, uma jovem assistente comentou em voz baixa para a colega ao lado: "Isso não está certo." Mas rapidamente foi silenciada com um olhar de advertência, como se lembrasse que, ali dentro, falar demais poderia custar caro. Carla, por sua vez, parecia satisfeita. Cruzou os braços e virou de costas, caminhando pelo corredor como se tivesse acabado de vencer uma batalha. Mas, sem saber, ela mesma tinha acendido a chama que mudaria o rumo daquela história. Enquanto Júlia limpava em silêncio, uma energia diferente pairava no ar. Aquela cena não passaria despercebida, porque ainda que ninguém tivesse coragem de agir naquele momento, havia olhos atentos observando cada detalhe. Olhos que, para a surpresa de todos, pertenciam ao dono da empresa. E a reação dele não tardaria. Enquanto Carla caminhava, satisfeita com sua própria crueldade, uma porta lateral do corredor se abriu. O som foi discreto, mas suficiente para chamar a atenção de alguns que ainda observavam a cena. Um homem alto, de terno escuro e olhar imponente surgiu. Poucos funcionários tinham contato direto com ele, mas todos sabiam quem era: Dr. Augusto, o dono da empresa. Sua presença sempre causava impacto. Não era só pelo poder que carregava, mas pela forma como entrava em um ambiente. Ele não precisava levantar a voz ou exigir respeito. O respeito simplesmente acontecia. Os passos firmes ecoaram pelo hall e um silêncio ainda maior tomou conta. Carla, ao perceber quem estava ali, empalideceu por um instante. Tentou recompor o sorriso, mas era tarde. Os olhos de Augusto já haviam pousado sobre Júlia, ainda ajoelhada, limpando o chão com serenidade, como se nada tivesse acontecido. "Boa tarde", disse Augusto com uma voz calma, mas que soava como uma sentença. Os funcionários se ajeitaram imediatamente. Carla, tentando demonstrar eficiência, respondeu com entusiasmo exagerado: "Boa tarde, doutor. Estávamos apenas garantindo que tudo esteja em ordem para a reunião de amanhã." Mas ele não a olhava. Seu olhar permanecia fixo em Júlia, no contraste gritante entre a humildade dela e a arrogância estampada na gerente. "Qual o seu nome?" perguntou ele, dirigindo-se diretamente à funcionária. Júlia, surpresa, levantou-se devagar, ainda segurando o pano de chão. Sua voz saiu baixa, mas firme.
Júlia, senhor. Augusto assentiu e um leve sorriso surgiu em seus lábios. Não era de deboche, mas de aprovação. Júlia, continue exatamente como está. Carla tentou intervir nervosa. Sim, doutor. Eu sempre oriento a equipe para manter o padrão de qualidade. Mas Augusto levantou a mão, interrompendo-a sem sequer desviar o olhar da funcionária. Eu vi o suficiente, disse ele seco, deixando claro que não se referia ao trabalho de limpeza, mas ao que havia presenciado segundos antes. O coração de Carla disparou. Pela primeira vez, percebeu que seu poder não era tão absoluto quanto imaginava. O que aconteceria em seguida calaria o salão inteiro. O salão, que segundos antes parecia palco de uma rotina comum, agora se transformava em uma arena de tensão. Todos os olhares estavam fixos no dono da empresa, que caminhou até o centro, parando bem próximo de Carla. Ele não elevou a voz. Não precisou. Seu tom firme, baixo e controlado, bastava para fazer o silêncio pesar ainda mais. Carla, disse ele, com uma pausa que fez o coração da gerente disparar. Eu acabei de assistir a algo que não deveria ter visto dentro da minha empresa. Carla tentou sorrir, suas mãos suadas apertando a prancheta que carregava como um escudo. Doutor, talvez tenha havido um mal-entendido. Eu só estava motivando a funcionária. Motivando? Repetiu Augusto com um arquejo breve de incredulidade. Chamar alguém de só limpa-chão é sua ideia de motivação? Um murmúrio correu pelo hall. Vários funcionários que até então estavam calados se entreolharam com olhos arregalados. Carla, percebendo o peso das palavras, tentou recuar. Eu apenas quis dizer que ela deve se concentrar no trabalho. Augusto deu um passo à frente, tão próximo que ela quase recuou. O trabalho dela, Carla, é o que mantém este prédio brilhando impecável. É graças a pessoas como ela que recebo clientes internacionais sem precisar me envergonhar do espaço. Ele apontou para Júlia, que ainda permanecia em silêncio, segurando o pano como se fosse parte de sua própria identidade. E enquanto você a humilhava, foi ela quem demonstrou mais profissionalismo e dignidade do que muitos aqui dentro. Carla engoliu em seco, sem palavras. Sua postura altiva parecia ter se quebrado. Augusto virou-se, olhando para todos os presentes. Sua voz agora ressoava pelo salão. Quero deixar algo muito claro. Nesta empresa, ninguém é só nada. Ninguém é menor do que o outro pelo uniforme que veste ou pelo cargo que ocupa. Respeito é o mínimo. E quem não entender isso, não terá espaço aqui dentro. O impacto foi imediato. Vários funcionários baixaram os olhos, envergonhados por não terem se posicionado antes. Outros respiraram aliviados, como se finalmente alguém tivesse dito em voz alta o que tantos sentiam. Carla, por sua vez, parecia ter encolhido diante de todos. E Júlia, ainda em silêncio, se tornou naquele instante o centro da sala. Não pela humilhação, mas pela dignidade que, agora, todos enxergavam. O discurso de Augusto ecoava pelo hall como se tivesse sido gravado nas paredes de mármore. Cada palavra parecia pesada demais para ser ignorada. Por alguns segundos, ninguém ousou se mexer. O ar estava carregado, como se todos esperassem o próximo movimento, mas no fundo, já sabiam que algo havia mudado para sempre dentro daquela empresa. A primeira reação veio de um estagiário que, sem perceber, deixou escapar um "é isso mesmo", quase inaudível. Logo depois, outros começaram a concordar em silêncio, balançando a cabeça ou cruzando os braços em postura de aprovação. Era como se a coragem de Augusto tivesse liberado uma verdade que estava presa na garganta de muitos. Carla, antes temida, agora parecia invisível. Sua autoridade, construída em cima do medo, estava ruindo diante dos próprios subordinados. Alguns desviavam o olhar dela, outros encaravam diretamente com uma mistura de reprovação e alívio. E então os olhos se voltaram para Júlia. Pela primeira vez, não como a mulher da limpeza, mas como alguém que representava dignidade. Um segurança que estava próximo assentiu em sua direção. Uma secretária esboçou um sorriso tímido.
Até mesmo alguns funcionários do administrativo, que minutos antes haviam rido por nervoso, agora pareciam se encolher de arrependimento. O clima havia mudado. Aquele simples momento havia quebrado uma barreira invisível, a de que cargos definem valor humano. E em silêncio, Júlia se tornava um símbolo de algo maior do que imaginava. Augusto, ciente do impacto que causara, respirou fundo e completou: "Espero que todos aqui levem isso para casa hoje. Que pensem 2 vezes antes de julgar alguém pelo uniforme que veste. Porque no fim, é no detalhe, no respeito e na humanidade que reconhecemos quem realmente somos." Um silêncio respeitoso tomou conta. Não era o silêncio do medo, mas da reflexão. E Júlia, que permanecera humilde em toda a cena, agora sentia o peso dos olhares, mas pela primeira vez, não como vergonha. Era o começo de uma mudança que ninguém, nem mesmo ela, poderia prever totalmente. Naquela noite, ao chegar em casa, Júlia ainda sentia o peso do que havia acontecido. Não era mais a dor da humilhação, mas o espanto de ter sido defendida pelo próprio dono da empresa, diante de todos. Ela se olhou no espelho do pequeno quarto que dividia com a filha adolescente e percebeu algo diferente. Pela primeira vez, não via apenas a funcionária de uniforme simples. Via uma mulher que tinha resistido ao desprezo com dignidade, e isso mudava tudo. No dia seguinte, o ambiente de trabalho parecia outro. O mesmo corredor onde havia sido humilhada agora se enchia de olhares respeitosos. As pessoas não cochichavam mais ao vê-la passar. Pelo contrário, alguns cumprimentavam com um tímido bom dia, e até aqueles que nunca haviam reparado em sua presença agora a olhavam com reconhecimento. Carla, a gerente, evitava qualquer contato direto. Seu semblante, antes arrogante, estava carregado de tensão. Os funcionários sabiam que sua postura estava sendo observada de perto e que o dono não esqueceria tão cedo do episódio. Aos poucos, Júlia começou a sentir mudanças sutis. Era consultada sobre detalhes de organização que antes eram ignorados. Sua opinião sobre a rotina de limpeza passou a ser levada a sério. E, no fundo, ela mesma começava a acreditar que tinha mais valor do que imaginava. Mas a maior transformação não estava no olhar dos outros. Estava nela. Júlia passou a caminhar com a cabeça mais erguida, ainda humilde, ainda simples, mas agora com a certeza de que ninguém poderia diminuir sua essência. E sem que percebesse, esse episódio se tornaria o início de algo ainda maior, porque Augusto, o dono da empresa, já tinha planos para ela, planos que iriam muito além de um simples reconhecimento. 2 dias haviam se passado desde a cena que paralisou a empresa inteira. Júlia seguia sua rotina normalmente, como se nada tivesse mudado. Ainda limpava corredores, recolhia copos esquecidos em salas de reunião e arrumava cada detalhe com a mesma dedicação de sempre. Mas por dentro, algo já não era igual. Ela percebia que os olhares não eram mais os mesmos, que havia um cuidado diferente na forma como os colegas a tratavam. Naquela manhã, Júlia foi chamada para comparecer à sala de reuniões principal. Seu primeiro instinto foi pensar que havia feito algo errado. As mãos suaram, o coração disparou. Funcionários da limpeza raramente eram convidados para aquele espaço, um ambiente reservado para diretores e decisões milionárias. Quando entrou de uniforme simples e passos discretos, sentiu os olhares recaírem sobre si. Os principais gestores estavam ali sentados, e à frente da mesa longa estava ele, Augusto, o dono da empresa. "Júlia, venha até aqui", disse ele, com um tom firme, mas acolhedor. Ela caminhou devagar, sentindo cada segundo pesar como uma eternidade. Não sabia se seria elogiada ou repreendida. O silêncio da sala era absoluto. Augusto levantou-se, caminhou até ela e, para a surpresa de todos, segurou-lhe a mão com respeito. O gesto, simples, mas poderoso, fez a sala inteira prender a respiração. "Nos últimos dias", começou ele, "eu ouvi muitas coisas. Recebi mensagens, comentários, pedidos para demitir, para punir, para silenciar. Mas eu decidi observar. E o que vi foi uma mulher que, mesmo diante da humilhação, manteve a dignidade.
Uma mulher que nunca perdeu a calma, nunca deixou de cumprir seu papel e que, sem saber, ensinou a todos nós o verdadeiro significado da palavra respeito. Ele fez uma pausa, e Júlia, com os olhos marejados, tentou baixar a cabeça, mas Augusto tocou de leve em seu ombro como quem pede que ela se mantenha ereta. Por isso, hoje, diante de todos, quero reconhecer publicamente sua importância. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns executivos se ajeitaram nas cadeiras, surpresos com a solenidade do momento. Augusto continuou. Júlia não é só uma funcionária de limpeza. Ela é um exemplo de caráter, resiliência e humanidade. E é isso que quero para esta empresa. Por essa razão, a partir de hoje, Júlia será responsável por coordenar toda a equipe de manutenção e limpeza. Não apenas porque merece, mas porque acredito que pessoas como ela devem liderar pelo exemplo. A sala explodiu em aplausos. Não eram aplausos protocolares, mas espontâneos, carregados de emoção. Júlia, surpresa, levou as mãos ao rosto, sem conseguir conter as lágrimas. Nunca em sua vida havia imaginado que seria reconhecida daquela forma, em frente a tantas pessoas. Júlia, completou Augusto, olhando diretamente em seus olhos. Você nos mostrou que grandeza não está em títulos, mas em atitudes. E hoje, todos nós aprendemos uma lição com você. Carla, a gerente que antes a humilhara, permanecia encolhida em sua cadeira. Seu rosto queimava de vergonha, incapaz de encarar a cena. Naquele instante, Júlia não era apenas uma funcionária promovida. Era o símbolo de uma mudança cultural dentro da empresa. Uma mudança que começava com ela, mas que alcançaria cada pessoa que ali estivesse. E no fundo, todos sabiam. Nada mais seria como antes. Enquanto os aplausos ainda ecoavam pela sala, Carla permanecia imóvel. Seus dedos apertavam a prancheta com tanta força que os nós ficavam brancos. O suor escorria pela testa, e ela tentava manter a postura, mas o olhar dos outros a denunciava. Agora, todos a viam de forma diferente. Augusto percebeu o clima, e após dar alguns segundos para que Júlia respirasse entre as lágrimas e os aplausos, voltou-se para a gerente. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Carla, você tem algo a dizer? A pergunta simples soou como uma ordem. Todos os olhares se voltaram para ela. Alguns executivos cruzaram os braços, outros apenas aguardavam em silêncio absoluto, como se estivessem diante de um julgamento. Carla engoliu em seco. Tentou abrir a boca, mas nenhuma palavra saía. O silêncio se prolongou, até que Augusto continuou. Humilhar alguém nunca foi, nem será, um método aceitável nesta empresa. Aqui, liderar significa servir, inspirar e construir. E você falhou em cada um desses pontos. Carla abaixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar do dono. Eu errei, senhor. Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. Não deveria ter agido daquela forma. Não, Carla, interrompeu Augusto com firmeza. Você não errou naquele momento apenas. Você errou em sua forma de pensar. E essa empresa não pode ser conduzida por quem acredita que respeito se dá apenas aos cargos altos. Um burburinho correu entre os presentes. Alguns trocaram olhares de aprovação, como se finalmente vissem justiça acontecer. Augusto, então, foi categórico. A partir de hoje você está afastada da sua função de gerência. Será encaminhada para um processo de avaliação interna. E enquanto isso, espero que reflita. Talvez ainda haja tempo para você aprender o que significa humanidade. Carla ficou pálida. Sua autoridade, construída ao longo dos anos com medo e arrogância, ruía diante de todos. A sensação de poder que sempre carregara evaporava diante da verdade nua e crua. Enquanto ela se encolhia na cadeira, Júlia permanecia de pé, não em triunfo, mas em humildade. Era a prova viva de que a vida dá voltas, e que muitas vezes a justiça chega quando menos se espera. Naquele dia, o salão não apenas assistiu a uma mudança de cargos, assistiu ao nascimento de uma nova ordem dentro da empresa, onde o respeito não seria negociável e onde a dignidade venceria o desprezo. Naquela noite,
Júlia chegou em casa mais cansada do que de costume. O dia havia sido longo, intenso, cheio de emoções, mas ao mesmo tempo seu coração carregava algo novo, um peso diferente, não de tristeza, mas de realização. Ao abrir a porta de sua pequena casa, foi recebida pelo abraço da filha, Ana, uma adolescente de 14 anos que sempre a esperava depois do trabalho. Ana percebeu algo no olhar da mãe e perguntou curiosa: "Mãe, aconteceu alguma coisa? Você está diferente." Júlia sorriu, tentando conter as lágrimas que vinham de mansinho. Sentaram-se no sofá simples da sala, e ela contou com calma tudo o que havia acontecido. As palavras duras da gerente, a humilhação diante de todos, a chegada do dono da empresa e, finalmente, o reconhecimento que jamais esperava receber. Ana ouviu em silêncio, os olhos arregalados a cada detalhe. Quando Júlia terminou, a filha a abraçou forte, como se quisesse guardar aquele momento para sempre. "Eu sempre soube que você era incrível, mãe. Agora eles também sabem." As palavras da menina foram como bálsamo para Júlia. Durante anos ela havia carregado a culpa de não poder oferecer mais, de trabalhar tantas horas em funções que muitos desprezavam. Mas naquele instante, entendeu que estava dando a Ana algo muito maior do que bens materiais. Estava mostrando na prática o valor da dignidade, da coragem silenciosa e da força de nunca se deixar diminuir. Naquela noite, enquanto preparavam o jantar simples, Júlia e Ana riram juntas. Era como se a casa, pequena e modesta, estivesse cheia de uma luz diferente. E embora Júlia ainda não soubesse o que o futuro lhe reservava, ela sentia dentro de si uma certeza inabalável. A vida dela não seria mais a mesma, nem a dela, nem a de sua filha. Nos dias que se seguiram, o clima dentro da empresa começou a mudar de forma visível. O episódio entre Júlia e a gerente havia corrido pelos corredores, pelas salas e até mesmo alcançado a boca dos clientes. O que antes era apenas uma funcionária invisível, agora se tornara uma figura de respeito. Não apenas por ter sido defendida pelo dono, mas pela forma como carregava sua dignidade, sem rancor e sem vaidade. O próprio dono, seu Roberto, decidiu oficializar uma nova política. Cada funcionário, independente da função, teria voz em reuniões semanais para expor suas necessidades, dificuldades e sugestões. Foi uma iniciativa inspirada, em grande parte, pela postura de Júlia. Ele mesmo a citou. "Foi ela, uma simples auxiliar de limpeza, quem me mostrou que grandes ideias e grandes valores podem vir de qualquer lugar." Júlia, a princípio tímida, passou a ser convidada para participar de pequenas comissões internas. Sua opinião era ouvida com atenção, e muitos colegas que antes apenas passavam por ela sem olhar, agora a cumprimentavam com respeito genuíno. Curiosamente, até a antiga gerente, depois de ser afastada, voltou meses depois em outra área, já com um comportamento muito mais humilde. Alguns diziam que ela própria havia aprendido com a experiência amarga de tentar diminuir alguém. A empresa, antes marcada pela divisão clara entre os que mandam e os que obedecem, começou a ser vista no mercado como um exemplo de transformação cultural. Clientes e parceiros comentavam: "Aqui todos são tratados com dignidade." E no centro de tudo isso estava Júlia, que nunca quis destaque, nunca buscou holofotes, mas que acabou se tornando o símbolo de um novo tempo. Mais do que uma funcionária, ela se transformou em uma inspiração viva, lembrando a todos que a verdadeira grandeza não está em cargos ou títulos, mas na forma como tratamos uns aos outros. Os dias seguintes pareceram um daqueles filmes em que a câmera vai abrindo o plano e revelando pouco a pouco que nada mais está exatamente no mesmo lugar. A empresa, antes organizada por corredores invisíveis de poder, ganhou passagem livre para o respeito. Aquilo não foi um comunicado frio em mural de RH, foi uma mudança que se podia sentir no ar. As conversas nos elevadores, antes carregadas de comentários cínicos e piadas sobre quem só limpava chão, ficaram mais curtas e, curiosamente, mais humanas. As pessoas passaram a se olhar nos olhos,
como quem se redescobre num espelho. A promoção de Júlia foi formalizada numa manhã de segunda-feira. O e-mail, assinado pelo próprio Augusto, informava que ela assumiria a coordenação de manutenção e hospitalidade, um nome cuidadosamente escolhido para dizer mais do que limpeza. Dizia acolhimento, cuidado, zelo pelo outro. Ao ler, Júlia sentiu o peso da responsabilidade pousar sobre seus ombros como um manto novo. Não era pesado de medo, era pesado de sentido. Ela imprimiu o e-mail para guardar, não por vaidade, mas por gratidão. Colocou o papel dentro do seu caderno antigo, aquele que carregava anotações de administração. O sonho que ela escrevera em letras miúdas, anos atrás, agora respirava em letras grandes, vivas. O primeiro gesto de Júlia no novo cargo não foi mandar, foi ouvir. Ela rodou os andares um a um, sem terno, sem salto, sem crachá dourado. Entrou nos banheiros com a mesma naturalidade de sempre, mas com um olhar diferente. Agora não só via o que precisava ser feito, via quem precisava ser visto. Reuniu a equipe em um canto do refeitório distante do burburinho e falou sem pressa. Eu sei o que é estar no lugar de vocês. Sei o que é ter uma mão no rodo e a outra segurando o mundo para não cair. O que eu peço é simples, que a gente faça o melhor, não para provar nada a ninguém, mas para honrar quem somos. Houve silêncio. Depois, aplausos tímidos. E quando os aplausos cessaram, uma copeira de cabelos grisalhos levantou a mão com hesitação. Dona Júlia, desculpe, é estranho chamar a senhora de dona... A gente nunca teve chefe que falasse com a gente assim. Júlia sorriu, quase pedindo licença ao próprio coração para não chorar. Então não me chama de dona, me chama de Júlia, e me chama quando precisarem. A partir dali, as pequenas reformas começaram. Júlia propôs rodízios justos para folgas, revisou rotas de limpeza para evitar sobrecarga em horários de pico, providenciou luvas e botas de melhor qualidade e, o mais simbólico, levou para o refeitório uma mesa de café simples, mas bonita, com um bilhete pregado à parede. Aqui todo mundo é importante, sente-se. Ela mesma passava ali nos intervalos trocando 2 ou 3 palavras com quem nunca era chamado por nome. Com o aval de Augusto, Júlia sugeriu algo que surpreendeu os executivos. Um encontro mensal de hospitalidade, aberto a todos os setores para compartilhar boas práticas de cuidado com o espaço e com as pessoas. No primeiro encontro, apareceram 10. No segundo, 23. No terceiro, o auditório. Havia histórias de quem enxugava lágrimas no banheiro antes de uma reunião, de quem recolhia xícaras para não deixar a copeira sobrecarregada, de quem segurou o elevador para um estranho e acabou firmando um contrato ali mesmo, entre um bom dia e outro. A empresa começou a se ver sob outra luz. Nos corredores, o nome de Júlia passou a ser dito com naturalidade e não com surpresa. Os diretores começaram a perguntar a ela o que achava de recepções para clientes, fluxos de eventos, disposição do mobiliário em áreas comuns. Parecia um detalhe? Talvez. Mas eram nesses detalhes que se firmava a ideia de que não existe experiência de excelência sem respeito. Os visitantes comentavam: há algo diferente aqui. Não sei explicar, mas as pessoas parecem estar mais à vontade. Era isso. A dignidade, quando chega, não faz barulho, faz lar. E de forma quase invisível, a cultura antiga, aquela que confundia rigidez com liderança, foi perdendo cor. Quem tinha costume de apontar defeitos baixou o dedo. Quem falava alto para se impor, diminuiu o tom. Quem nunca tinha cumprimentado o segurança passou a acenar do fundo do corredor. Os crachás continuavam dizendo cargos, mas os olhos começaram a dizer nomes. Um dia, na hora do almoço, uma analista do financeiro, que meses antes rira por nervoso na humilhação de Júlia, se aproximou. Trazia um embrulho pequeno. Eu fiz isso para você. É só um marcador de páginas. E mostrou o tecido bordado com a palavra coragem. Júlia segurou o presente com as mãos que um dia tremeram por humilhação
e agora tremiam por gratidão. Guardou no caderno, ao lado do e-mail impresso. Talvez um dia aquele caderno virasse outro tipo de livro. Mas por hora, era o suficiente. Escrever a história no chão e deixá-la refletir no teto. Os dias seguintes pareceram um daqueles filmes em que a câmera vai abrindo o plano e revelando pouco a pouco que nada mais está exatamente no mesmo lugar. A empresa, antes organizada por corredores invisíveis de poder, ganhou passagem livre para o respeito. Aquilo não foi um comunicado frio em mural de RH. Foi uma mudança que se podia sentir no ar. As conversas nos elevadores, antes carregadas de comentários cínicos e piadas sobre quem só limpava chão, ficaram mais curtas e, curiosamente, mais humanas. As pessoas passaram a se olhar nos olhos, como quem se redescobre num espelho. A promoção de Júlia foi formalizada numa manhã de segunda-feira. O e-mail, assinado pelo próprio Augusto, informava que ela assumiria a coordenação de manutenção e hospitalidade. Um nome cuidadosamente escolhido para dizer mais do que limpeza. Dizia acolhimento, cuidado, zelo pelo outro. Ao ler, Júlia sentiu o peso da responsabilidade pousar sobre seus ombros como um manto novo. Não era pesado de medo, era pesado de sentido. Ela imprimiu o e-mail para guardar, não por vaidade, mas por gratidão. Colocou o papel dentro do seu caderno antigo, aquele que carregava anotações de administração. O sonho que ela escrevera em letras miúdas, anos atrás, agora respirava em letras grandes, vivas. O primeiro gesto de Júlia no novo cargo não foi mandar, foi ouvir. Ela rodou os andares um a um, sem terno, sem salto, sem crachá dourado. Entrou nos banheiros com a mesma naturalidade de sempre, mas com um olhar diferente. Agora não só via o que precisava ser feito, via quem precisava ser visto. Reuniu a equipe em um canto do refeitório, distante do burburinho, e falou sem pressa. Eu sei o que é estar no lugar de vocês. Sei o que é ter uma mão no rodo e a outra segurando o mundo para não cair. O que eu peço é simples, que a gente faça o melhor, não para provar nada a ninguém, mas para honrar quem somos. Houve silêncio. Depois, aplausos tímidos. E quando os aplausos cessaram, uma copeira de cabelos grisalhos levantou a mão com hesitação. Dona Júlia, desculpe, é estranho chamar a senhora de dona. A gente nunca teve chefe que falasse com a gente assim. Júlia sorriu, quase pedindo licença ao próprio coração para não chorar. Então não me chama de dona, me chama de Júlia, e me chama quando precisarem. A partir dali, as pequenas reformas começaram. Júlia propôs rodízios justos para folgas, revisou rotas de limpeza para evitar sobrecarga em horários de pico, providenciou luvas e botas de melhor qualidade e, o mais simbólico, levou para o refeitório uma mesa de café simples, mas bonita, com um bilhete pregado à parede. Aqui todo mundo é importante, sente-se. Ela mesma passava ali nos intervalos, trocando 2 ou 3 palavras com quem nunca era chamado por nome. Com o aval de Augusto, Júlia sugeriu algo que surpreendeu os executivos. Um encontro mensal de hospitalidade, aberto a todos os setores, para compartilhar boas práticas de cuidado com o espaço e com as pessoas. No primeiro encontro, apareceram 10. No segundo, 23. No terceiro, o auditório. Havia histórias de quem enxugava lágrimas no banheiro antes de uma reunião, de quem recolhia xícaras para não deixar a copeira sobrecarregada, de quem segurou o elevador para um estranho e acabou firmando um contrato ali mesmo, entre um bom dia e outro. A empresa começou a se ver sob outra luz. Nos corredores, o nome de Júlia passou a ser dito com naturalidade e não com surpresa. Os diretores começaram a perguntar a ela o que achava de recepções para clientes, fluxos de eventos, disposição do mobiliário em áreas comuns. Parecia um detalhe? Talvez. Mas eram nesses detalhes que se firmava a ideia de que não existe experiência de excelência sem respeito. Os visitantes comentavam: há algo diferente aqui. Não sei explicar, mas as pessoas parecem estar mais à vontade.
Era isso. A dignidade, quando chega, não faz barulho, faz lar. E de forma quase invisível, a cultura antiga, aquela que confundia rigidez com liderança, foi perdendo cor. Quem tinha costume de apontar defeitos baixou o dedo. Quem falava alto para se impor, diminuiu o tom. Quem nunca tinha cumprimentado o segurança passou a acenar do fundo do corredor. Os crachás continuavam dizendo cargos, mas os olhos começaram a dizer nomes. Um dia, na hora do almoço, uma analista do financeiro, que meses antes rira por nervoso na humilhação de Júlia, se aproximou. Trazia um embrulho pequeno. Eu fiz isso para você. É só um marcador de páginas. E mostrou o tecido bordado com a palavra coragem. Júlia segurou o presente com as mãos, que um dia tremeram por humilhação e agora tremiam por gratidão. Guardou no caderno, ao lado do e-mail impresso. Talvez um dia aquele caderno virasse outro tipo de livro, mas por hora era o suficiente. Escrever a história no chão e deixá-la refletir no teto. A última imagem que o prédio guardou daquele ciclo veio numa tarde chuvosa. O hall de entrada estava com a iluminação mais baixa e as gotas no vidro formavam rios verticais. Júlia caminhava devagar, conferindo se os tapetes antiderrapantes estavam firmes, quando viu Carla parada perto da recepção. Não havia prancheta, não havia perfume invasivo. Havia, sobretudo, um cansaço sincero. Carla a viu e não desviou. Ao contrário, fez um gesto com a mão, pedindo licença para se aproximar. Júlia, posso falar com você? Júlia assentiu. Nada na postura dela denunciava rancor. Nada também facilitava desculpas baratas. Havia ali o equilíbrio raro de quem sabe exatamente o próprio lugar. Carla respirou fundo, como quem precisa buscar as palavras no fundo do peito. Eu fui dura com você. Fui cruel. E não tenho justificativa. Achei que liderança era andar na frente pisando forte. Esqueci que, às vezes, liderar é parar e perguntar se alguém está ficando para trás. Eu me perdi no cargo. E feri você. Júlia ficou em silêncio por alguns segundos que pareciam longos. Depois, respondeu sem teatralidade. Eu também me perguntei muito se devia te ouvir. Mas escolhi te ouvir como gente. Se você está aqui para pedir perdão, eu recebo. Não porque esqueço. Esquecer não é justo com quem sofreu. Mas porque eu não quero que a minha vida pare onde você me feriu. Eu quero andar. Os olhos de Carla marejaram. Não era o choro de quem quer aplauso. Era o de quem, enfim, solta um fardo que carregou por tempo demais. Ela estendeu a mão, sem saber se seria aceita. Júlia segurou. Um aperto curto, firme, suficiente. A recepcionista viu e guardou a cena com o zelo de quem entende que naquele aperto cabia um prédio inteiro reaprendido. Na mesma semana, aconteceu o encontro de hospitalidade do mês. O auditório cheio, gente de terno ao lado de gente de avental, crachás dourados e transparentes lado a lado, sem hierarquia, só cadeiras. Augusto abriu, mas falou pouco. Disse que preferia ouvir. E ouviu. Histórias curtas, de um agradecimento esquecido, de um pedido de desculpas feito no corredor, de um cliente que notou o cheiro de café e disse que se sentiu em casa. Quando chamaram Júlia para fechar, ela caminhou sem papel, como sempre. Eu já não sei direito falar de mim. Um sorriso leve. Eu falo do que a gente vira quando decide parar de medir as pessoas por cima. Tem dia que eu ainda lembro do só limpa chão. Não para doer de novo, mas para saber até onde pode chegar uma frase. Palavras têm corpo, vocês sabem. Entram no ouvido e vão morar em algum lugar. As que a gente usa aqui dentro, nas nossas salas, nos nossos grupos, nas nossas mensagens, que elas tenham cama arrumada para deitar. Porque quem trabalha aqui precisa descansar dentro da própria pele. O auditório ficou em silêncio. Não era aquele silêncio de tensão. Era o silêncio que pede cuidado com o que vai ser dito em seguida. Júlia respirou, como quem devolve à sala o ar que veio buscar.
Eu não vim aqui para dizer que todo mundo é igual. Não é. Cada um tem uma história, um peso, uma pressa. Eu vim dizer que ninguém é menos. E que se a gente conseguir não esquecer disso quando o e-mail apertar, quando a meta cobrar, quando a pressão do mês falar alto, talvez a gente consiga voltar para casa um pouco melhor do que saiu. Os aplausos foram longos, mas não estrondosos. Era como se cada palma tentasse acompanhar o compasso do coração. No fim do expediente, Júlia passou novamente pela recepção. O vidro ainda tinha rios, mas o céu mostrava uma faixa de claridade. Ana mandou mensagem. Mãe, fiz o cartaz da feira. Respeito é a nossa melhor tecnologia. Gostou? Júlia riu sozinha. Respondeu com um áudio curto, daqueles que a gente grava segurando o sorriso. Gostei, filha. Muito. No caminho para casa, ela passou na papelaria. Comprou um caderno novo. Não para abandonar o antigo. Esse carregava a travessia. Mas para começar outros capítulos. Na primeira página, escreveu uma frase sem aspas, sem referência, como quem escreve uma oração de bolso. Se alguém disser que você só limpa chão, lembra que foi do chão que Deus moldou gente. Fechou o caderno, guardou na bolsa e sentiu que podia caminhar um pouco mais leve. E você? Já ouviu alguma frase que tentou te diminuir? Qual foi a resposta que sua alma queria dar? Escreve aqui nos comentários. Vamos transformar dor em aprendizado e respeito. Se esta história tocou você, curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa se lembrar. Ninguém é só nada.